Vamos falar da bonita que resolveu, né, dar uma guinada, uma mudança na sua prova esse ano, a FUVEST. Então, o que aconteceu então nesse ano na FUVEST? Bom, a prova da FUVEST, ela sempre foi conhecida por questões de gramática muito difíceis. Questões que os alunos tinham muita dificuldade de resolver, questões de sintaxe, elementos gramaticais que causavam, né, muita dúvida e muita dificuldade. Questões difíceis mesmo, mas questões estruturais, vamos dizer assim, né, de gramática. Aí, de uns anos para cá, a FUVEST começou a trazer questões que tratavam mais do sentido. Ela começou a aparecer junto com essas questões que vinham tratando de gramática, né, de morfologia, de sintaxe, ela começou a trazer mais questões que vinham falando aí de semântica. E também começou a trazer elementos gramaticais e processos semânticos relacionados com esses elementos gramaticais. Por exemplo, a modalização, né? Quando eu pego um advérbio, infelizmente, eu consigo identificar um posicionamento, né, do autor por meio do uso desse infelizmente, né? Ele não concorda com aquilo, para ele aquilo é triste. Então, em um processo semântico, com a adjunta adverbial, a FUVEST começou a juntar isso. Mas, no último ano, né, na prova de 2023, o que ela fez? Ela pegou esses aspectos e juntou ainda entre disciplinas. Então, a gente tem questões que são interdisciplinares. Então, você vai juntar linguística, gramática com literatura, com história, com geografia, e junto disso tudo gerar sentidos. Pensando nisso tudo junto para gerar sentidos. Isso é um complicador. Isso não é um facilitador. Né? Então, a FUVEST ficou mais fácil, porque ela não tem mais questões de gramática difíceis? Não. A FUVEST não se tornou uma prova mais fácil, porque a dificuldade foi para um outro lugar, tá? Mas as questões gramaticais estão aqui, elas só não são cobradas da mesma maneira que antes. Continua sendo uma prova extremamente exigente, uma prova muito bem feita. Essa prova foi uma prova belíssima, muito bem feita e que exige muito do candidato, que tem que se preparar muito bem. E essa questão, nossa, ela ficou bem apagada a imagem aqui, ficou bem ruim. Mas essa questão, eu acho que ela foi bem emblemática dessa prova da FUVEST, né? Porque ela trouxe linguagem verbal com linguagem não verbal, questões sobre sentido, morfossintaxe, polissemia, verbo, linguagem não verbal e ainda fazer relação com história, com geografia, porque ele está falando, você pode desligar, eles não. Aqui está ruim a imagem, né? Mas são pessoas olhando pela janela e vendo uma situação de guerra. E é um cartaz, né? Uma campanha comunitária da Anistia Internacional. Então, a gente está falando de uma situação de guerra e as pessoas estão dentro de uma casa e a gente consegue ver que as paredes estão... Uma casa que nitidamente está no local de guerra e elas estão olhando e falam, você pode desligar, eles não. Então, você pode desligar o quê? Olha lá, parece uma televisão aquela janela, né? Você está vendo a guerra aí da tua casa? Você não está fazendo parte dela? Você pode desligar o noticiário, o teu celular, a televisão, onde você estiver ouvindo falar da guerra. Eles estão vivendo aquilo. Eles não podem desligar. Aquilo faz parte da vida deles. E aí, olha o enunciado. Com base na peça publicitária da Anistia Internacional, é correto afirmar que... E a alternativa correta, a correlação verbo-visual. Olha lá, linguagem verbal e linguagem não verbal, reforçada pela polissemia. Olha aí o conceito de semântica, né? A possibilidade de mais de uma leitura do verbo desligar. Então, eu tinha que fazer essa relação aqui, do verbo desligar. O que é poder desligar? Um poder desligar e o outro não. Contrapõe quem vive
e quem observa a guerra. Gente, eu acho que essa questão para mim aqui, ela ficou muito emblemática dessa nova roupagem aí da FUVEST, tá? Eu acho que é uma questão que juntou vários elementos e conversa com história, com geografia e faz o aluno pensar sobre a língua e relacionar isso com essa língua em movimento, né? Essa língua acontecendo no dia a dia, certo? Que é uma campanha publicitária que o aluno pode se deparar com ela em qualquer momento. Então, esse é um exemplo aí da nossa prova da FUVEST. Questões de estrutura e formação de palavras. Essa questão eu trouxe lá de 2021. Por quê? Porque a prova nova a gente teve em 2023, então a gente só tem essas questões aqui, né, para analisar esse estilo novão aí da FUVEST. Mas esse é um assunto que dá para se encaixar nesse novo estilo da FUVEST de uma maneira muito legal. Essa questão ela é mais estrutural. Ela vai falar no processo de formação de palavras em língua portuguesa, o cruzamento vocabular. Ele fala, né, que são misturadas pelo menos duas palavras na formação de uma terceira, formação de um neologismo, que ela chama, a FUVEST chama de cruzamento vocabular, né? É um neologismo aí formado por composição. A força expressiva dessa nova palavra resulta da síntese de significados do inspirado da combinação, como é o caso de dramédia, drama mais comédia, quando a gente olha para o texto. Ocorre o mesmo tipo de formação em... Olha só, a gente tem que identificar qual é o processo aqui, composição por aglutinação, drama. Então, a gente tem drama mais comédia, né? Ocorre a perda de material sonoro aqui, e aí a gente vai achar deleitura, deleite mais leitura, namorido, namorado mais marido, certo? Vai ser a nossa alternativa. É uma questão estrutural, mas é um assunto que permite, certo, a criação de questões que vão poder dialogar aqui, como ela fez na prova desse ano, né, com dialetos, né, dos italianos, imigrantes. Dá para fazer com literatura aqui, conversar com Mia Couto, conversar com Guimarães. Dá para fazer muita coisa legal com esse processo de formação de palavras. Então, é um assunto que é importante também para essa prova. Morfossintaxe. Essa prova da FUVEST, se você olhar para ela, eu falo para vocês assim, que essa prova ela girou em torno do verbo. É só, Lívia, mas não tem nenhuma pergunta específica falando de verbo. Não. Mas quase todas as questões exigiam conhecimento sobre verbo para responder. Então, esqueçam, a gente não tem mais aquela questão que cobre especificamente um conhecimento ali, naquela questão, só um conhecimento específico. Não tem mais. Você precisa aprender a relacionar os elementos da língua para gerar sentido. É isso que você precisa aprender para fazer a prova de português da FUVEST. Então, olha essa prova aqui. Gente, um trecho da canção do Belchior, né, Sujeito de Sorte, que tá estourada aí na voz do Emicida também. E aí ele traz três afirmações. Os adjuntos adverbiais temporais remetem a um contraste entre passado e presente, o que reforça o caráter metafórico do texto. Olha só, gente, está falando de adjunto adverbial? Tá. Né, eu vou ter que pensar que adjunto adverbial, presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte, tem comigo pensado. Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais aqui presentemente, né, também, ó. Sangrado demais, chorada para cachorro. Ano passado eu morri. Esse ano eu não morro. Tem adjunto adverbial? Temporal? Tem. Remete a um contraste entre passado e presente. Olha que relação com sentido. Ano passado e esse ano, o que reforça o caráter metafórico. É metafórico isso daqui? Ano passado eu morri e esse ano eu não morro? Gente, essa é a assertiva 1, tá? Olha isso. É uma junção de conhecimentos para geração de sentido. E isso é muito bonito da gente ver, conseguir analisar a língua e o funcionamento dessa maneira.
2. A locução, apesar de, contribui para a expressão de um sentimento inesperado em relação a um sentido de muito moço. Locução, sentido também. Olha aqui que eu coloquei também aqui. Eu coloquei orações subordinadas, conectivos aqui também. Formas verbais morri e morro, embora se refira a momentos distintos, apresentam sentido denotativo? Aí não é denotativo, é conotativo. Gente, essa prova tá muito bonita. E olha essa questão aqui, Tassi, eu pirei. Fui atrás da professora de Química no outro dia, né, para me ajudar aqui com essa questão da FUVEST, porque ela misturou, ela deu conta, né, de misturar aí língua portuguesa, tem aqui figuras de linguagem, inglês, língua inglesa e química. Aí a professora, né, de gramática aqui, que é uma negação em inglês, sou formada em italiano, gente, na faculdade, meu inglês é péssimo, e que não lembra bolhufas de química, né? Como é que a professora responde, gente? Olha o trabalho que a FUVEST está dando para a professora de gramática. No meme, a inadequação da resposta à questão está baseada no efeito de sentido proveniente da presença de um trocadilho, né? Então, diferentes reações, e aí está relacionada aí com essa palavra reação, surpresa e atônito. Olha só, na verdade é a reação química. Então, olha isso, gente. No primeiro momento eu estava tentando traduzir isso daqui, mas não tinha nada a ver. Então, olha isso. Uma questão também que o aluno tem que pensar. Ele tem que pensar para resolver, senão não consegue.